Olá, olá pessoal, olá todo mundo comigo, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos assistir posteriormente. Hoje vamos ter a honra e satisfação de receber ninguém menos que o professor Eduardo Talamini, professor representante do nosso estado do Paraná. Nós vamos com isso, no nosso projeto de live, nesse 15º episódio, perpassar por toda a região sul, né, do nosso país. E hoje, não podia haver representante melhor do estado do Paraná que o professor Eduardo Talamini, que é, sem sombra de dúvidas, um dos principais professores do Brasil todo, não digo nem de processo, mas sim de direito do Brasil. Um grande pesquisador que muito nos honrará certamente com uma excelente live aqui. Eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que tem participado do nosso projeto e também convidá-los para que continuem nos acompanhando. Amanhã às 19 horas vamos ter o 16º episódio com a professora Ana Beatriz Presgrave, representando o Rio Grande do Norte, amanhã então às 19 horas. O professor Talamini já está aqui conosco, vou convidá-lo para aceitar. Espero que sim. Vamos lá. Obrigado, pessoal de Sergipe, professora Flávia. Grande professor Talamini. Tudo bem? Tudo Tudo bem? bem? Satisfação, Márcio. Muito Eu obrigado, que que bom. Me agradeço. ouve bem? Me Estou ouve ouvindo bem, bem? estou ouvindo bem. Que ótimo, que bom. Desculpe, eu estava tentando achar um fone de ouvido ali já, mas estou ouvindo bem. Não, Daqui a pouco eu mudo para o fone. não, sem problema, sem problema. Bom, muito obrigado, professor. Para começar, né, claro, não podia deixar de te agradecer mais uma vez a satisfação e a honra de poder contar com você no meu projeto. É uma imensa alegria. Desde o dia que você aceitou, eu confesso que eu fiquei até meio atordoado. Claro, o professor Talamini vai poder participar. Para mim é uma honra muito grande. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pelos seus trabalhos. E quando eu pensei nesse projeto, já tinha logo de cara pensado em você para representar o Paraná, a despeito de tantos outros Legal. professores do Paraná, né, que, que muito engrandecem a nossa ciência jurídica, a ciência processual e bom, mas aqui a nossa ideia hoje, como eu falei para todo mundo que tem nos acompanhado, né? Estou vendo aqui muitos professores conosco aqui, a professora Flávia Rio já entrou, tem muita gente aqui também nos acompanhando. A nossa ideia não é falar de processo, a nossa ideia não é falar muito de direito, e sim falar da vida de professor. Né? Esse projeto de lives é uma forma de homenagear os docentes do Brasil inteiro, tanto que a nossa ideia é chegar pelo menos até a semana do dia 15 de outubro, com grandes lives, com grandes pessoas como você. Bom, professor Eduardo Talamini, eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação, ela é dispensável, mas enfim, meio que um ritual das lives, né, que a gente faça uma breve apresentação, e aí logo de cara já vou passar a palavra para você, porque aqui a ideia é te ouvi-lo. Né? Bom, professor Eduardo Talamini, representante do Paraná, como eu disse, ele é livre docente pela USP, professor associado da Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre pela USP, advogado, vice-presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná, é autor de diversos livros e artigos, é coordenador de uma coleção, e obviamente vou aproveitar o embalo para fazer uma propaganda, a coleção Libman, que muito me honrou com o meu trabalho aqui, eu fiquei muitíssimo feliz, tenho uma gratidão eterna ao professor Talamini por ter aprovado também meu trabalho, a publicação. Tem diversos livros, eu separei alguns aqui na biblioteca para mostrar ao pessoal, mas assim, a gente tem muitos aqui, eu nem conseguiria carregar todos. Né? Essa semana mesmo, dando aula para meus alunos da FJF, falei daquela sua coletânea, junto com o Minami, a respeito das mídias atípicas, sensacional, né? Falamos a respeito disso aqui. Enfim, professor mais que gabaritado para estar aqui conosco. Mais uma vez, professor Talamini, muito obrigado. Eu já aproveito para passar a palavra para você, te dando uma primeira pergunta, que é que se você pudesse contar para nós um pouco da sua história como professor, da sua longa história como professor, que coincidentemente essa semana, né, completou 26 anos, né, você havia comentado comigo, o professor Talamini está completando 26 anos de docência, então não deixa de ser mais uma coincidência feliz e também uma forma de homenageá-lo. Aí eu queria que se você pudesse, então, contasse um pouco para nós desses 26 anos, como é que surgiu a docência na sua vida, como é que, se foi algo que desde menino você já pensava, se teve alguém na infância que te influenciou ou não, enfim, a palavra é sua, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, é uma satisfação participar. Fiquei muito feliz em ser convidado. Um abraço a todos, abraços e beijos a todos os amigos e amigas que estão entrando, estou vendo vários aqui.
É, um dia desse, numa outra conversa, num outro programa, que tinha uma parte que tinha alguma semelhança com esse, me perguntaram algo assim, e daí eu me forcei já a pensar um pouco nisso. E acho que o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu brincava, que era criança, eu adorava brincar de professor e ser professor. Eu botava meus irmãos e uma prima que morava do lado e botava eles para serem alunos meus e tal, usava quadro negro, etc e tal. Minha mãe é professora, foi professora, está aposentada. Meu pai era também professor, além de advogado, foi professor. Então, até por isso, provavelmente, existia essa influência. Mas acho que, acima de tudo, é porque a gente né, vai gostando daquilo e mas eu não imaginava, por exemplo, quando eu estava na faculdade, que eu fosse ter carreira docente ou qualquer coisa assim, né? Não tinha uma exata ideia. Sabia que ia ser advogado, pensava em ser advogado, mas não imaginava tudo isso. Então, começou assim, mas sim, eu sempre gostei, eu gosto de ser professor, eu gosto de dar aula, né? Dar aula tem isso, você às vezes vai com dor de cabeça e a dor de cabeça passa durante a aula, depois ela volta, né? Uma vez, um sócio meu do escritório, na época era um jovem advogado lá, hoje é um sócio, um grande amigo, ele me ligou assim, faltando 1 minuto e meio para eu começar uma aula na Universidade Federal, para me avisar que tinha sido concedida uma liminar absurdamente grave contra os nossos clientes. Era impossível que aquilo fosse concedido, era algo que estava precluso. Era uma liminar sendo dada num agravo que tinha assim uma intempestividade de 1 ano e meio, né? Isso mesmo, 1 ano e meio de atraso, assim. Então era uma coisa absurda, que destituía os administradores da sociedade, nossa cliente, etc e tal. E ele me avisou isso 1 minuto e meio antes de eu entrar em aula. E como ele fazia muita brincadeira, eu achei que era uma piada dele, né? E não era verdade. Eu falei, agora eu tenho que desligar, tenho que entrar na aula. E pensei, não vou conseguir dar aula, né? Vou ficar pensando no que eu tenho de fazer. Entrei de aula normalmente e a partir dali eu vi né, enfim, que dar aula tem também essa vantagem, assim, de ser uma espécie de momento de retirada, um momento Se tem gente que faz meditação e yoga, eu dou aula. Eu imagino que seja isso. Excelente comparação. Não deixa de ser realmente uma forma de desestressar e esquecer do mundo que está ali fora, né? Infelizmente, Exato. a gente não está tendo nesse período de dificuldades, a gente não está tendo esse relax, né? Que realmente, para mim, também era uma coisa que quando eu entro ali, desligo o celular, parece que são 2 horas que eu não conheço, estou completamente fora do mundo, né? E são duas dimensões, até pensando bem. Uma tem a ver com isso, com desligar e tal, né? A outra tem a ver com você poder... Vejam, deem a isso que eu estou falando o devido peso, né? Claro. Também sem exageros, mas é o momento em que você assume uma persona, né? Uma máscara, um personagem de ser ali o professor, porque não estou dizendo que quem vai ser professor tenha que ser histriônico, né? Não me agrada isso, acho que o fundamental claro, saber se comunicar e saber ouvir os outros, saber dialogar, né? Mas há um tanto disso, né? Assim, de interpretação, né? Então tem esse outro... E uma coisa está relacionada com a outra, a leveza que isso te dá de você saber que naqueles 50 minutos, 1 hora e pouco, né, você vai poder vestir aquele personagem. E é o que explica porque que tem até vários professores que são pessoas tímidas no trato social, mas que quando vão dar aula se transformam e tal, né? Como atores fazem isso também. Tem a ver com esse negócio da persona. E é legal a sua comparação, porque eu até já citei nesse projeto anteriormente um colega aqui da UFJF, um professor de processo do trabalho, o professor Flávio, que ele tem uma frase aqui que ele sempre diz no nosso departamento, que o professor é um artista que tem que estrear uma peça a cada 6 meses. E ele tem que estar ali sempre à disposição do seu público e tem que dar a melhor forma possível e depois ele esquece do mundo, mas naquele momento ele tem que estar ali para representar, pouco importando os problemas que ele tem fora da sala de aula. E é legal essa sua comparação, porque é bem isso mesmo que ele diz. Pois é. E a diferença é que o nosso texto não é o mesmo toda aula, né? Mesmo de 6 meses, muda. Se bem que tem professor que dá toda aula no mesmo texto. Isso tem. Eu tenho uma história aqui, um professor de Direito Civil que me dava aulas, e ele já tinha tempo para aposentar durante muitos anos, né, aqui na UFJF, e ele não aposentava, ele gostava de dar aulas, enfim, mas ele dava aquela mesma aula, né, ele tinha o Código Civil impresso, Código Civil 16 impresso em mãos, aquele todo amarelado, porque ele ia para a aula com aquele Código Civil impresso, dava aulas ali, enfim. Aí, quando ele se aposentou, quando entrou em vigor o Código Civil 2002, ele falou, não quero estudar mais nada, é a hora de eu aposentar.
É. É, é a mesma aula, a mesma coisa. Mas, enfim, cada um com seus problemas, né? É. Bom, Fernanda está aqui conosco. Obrigado, Fernanda. Eu vi também outros colegas entrando. Muito obrigado aos professores que têm prestigiado o nosso projeto. Fico muito feliz. Bom, professor, aqui esse projeto ele tem diversos objetivos, né? Um deles, além de homenagear o professor que está sendo entrevistado, é também homenagear professores que inspiraram aqueles que estão sendo entrevistados, né? Então, nesse sentido, estou vendo aqui o professor Daniel Neves também, que também já participou conosco. Obrigado, professor Daniel. Eu queria, nesse sentido, então, se você pudesse dizer para nós um ou mais professores que te inspiraram, aqueles professores que eventualmente, talvez na graduação, no mestrado, doutorado, enfim, ou até mesmo antes da graduação, pessoas que te disseram, olha, aquela aula, você saía eventualmente daquela aula impactado, aquelas pessoas que diziam, olha, você fala, um dia talvez eu gostaria de ser como essa pessoa, ou como esse professor, ou como essa professora. Se você tem alguém que você poderia nomear, eu sei que certamente teve vários, mas enfim, algum que você se lembra e se recorda e por quê? Bom, eu acho que poderia até dizer que mesmo antes da faculdade eu já tive assim, excelentes professores. Eu estudei no colégio, que é o Santa Maria, um colégio marista aqui em Curitiba, ainda muito bom, mas que ainda na época era ainda melhor, muito melhor. Então, eu confesso para você que quando eu entrei na faculdade eu não conhecia assim, a ideia, o conceito de professor ruim. Eu só tinha tido professores bons. Era um colégio que não permitia que o professor fosse ruim. Os professores eram bons. Assim e tal. Vai lá, educação física, esse tipo de coisa era meio, né, aquela coisa, assim, aquela ideia que não contava muito, mas o resto era gente muito séria e tal. Né? Então, começa por ali. Não vou citar nomes, mas porque de fato eram todos assim muito qualificados. Na faculdade, para não cometer injustiça na graduação, na pós-graduação, eu acho que eu vou indicar especificamente ou especialmente aqueles que foram bastante diretamente relevantes assim para a minha carreira acadêmica, né, com intervenções muito fundamentais, né? Então, tentando fazer isso aqui mais ou menos numa ordem cronológica. O Marçal Justen Filho foi meu professor de introdução ao estudo do direito e agora ele volta, ele faz um retorno no círculo e acaba de lançar um livro de introdução ao estudo do direito, né? Ele foi meu professor disso lá atrás. Depois eu fui ser estagiário no escritório dele, me formei, passei a advogar, virei sócio dele e tudo mais. Então, ele tem um papel muito, muito relevante nisso. Ele foi muito importante para eu ir fazer pós-graduação na USP. Eu pensava, eu tinha uma dúvida se ia fazer em administrativo ou direito público. Foi ele que disse administrativo ou processo civil. Foi ele que disse, vá para o processo. Se você gosta verdadeiramente disso, fique tranquilo, vá para o processo, que né, vai ser bom para você. Ele me Que ajudou bom, hein? nos primeiros contatos também, assim, que eu precisava fazer. Então, é um cara muito importante. Manuel Caetano Ferreira Filho, né, ainda professor, meu colega de departamento, foi meu professor de processo, foi muito importante para mim, eu fui monitor dele. Ele fez uma recomendação minha para o Cândido Dinamarco, que foi decisiva para que eu chegasse até lá ter a possibilidade de fazer um teste de admissão na Universidade de São Paulo. O Cândido fazia uma prova escrita mesmo, e era corrigida por 3 professores, portanto era um teste seletivo rigoroso, mas existia uma condição, uma exigência, que era você estar disponível em tempo integral em São Paulo para poder auxiliar na docência, né, na prática de docência, e eu não tinha essa disponibilidade. Então, graças ao Manuel Caetano, que falou muito bem de mim para o Cândido e tal, eu tive essa oportunidade de ser liberado desse requisito e pude fazer a prova e passei em primeiro lugar na prova e tal. E conquistei a confiança do Cândido. O Cândido, né, já que eu estou falando dele, o Cândido é meu orientador no mestrado, doutorado, né, assim, o grande processualista, o maior dos processualistas brasileiros vivos, né? Assim, ele entra lá no panteão dos nossos 5 grandes processualistas. Voltando um pouco, Egas Muniz de Aragão foi muito importante para mim. Ele não foi o meu professor, mas foi ele também que me encaminhou para São Paulo, junto com o Manuel Caetano. Em São Paulo, eu tive um professor com quem eu nunca tive contato pessoal. Assim, posso dizer que não o conheço pessoalmente, eu só tive contato como professor, mas assim foi definitivamente um dos 3 melhores professores que eu tive na vida, que foi o Fábio Conder Comparato, em Teoria Fundamental dos Direitos Humanos. Isso foi muito bom, muito importante para a minha formação. Temo estar cometendo alguma injustiça, mas esses foram aqueles que foram decisivos assim nesse meu encaminhamento, né?
Haveria outros, já me ocorreram outros aqui, mas como a gente tem outras coisas para conversar, eu não vou. Mas aqui eu ainda poderia falar da Ada Grinover, que também, para eu ir para São Paulo, foi muito importante. Alcides Munhoz da Cunha foi com quem eu comecei a dar aula aqui na faculdade, como auxiliar, como assistente, substituto, os mais variados postos que iam variando, né? Você falava dos meus 26 anos de magistério, foi num dia 23 de setembro de 1994 que eu entrei pela primeira vez na sala de aula como professor assistente do Alcides, para dar aula para uma turma que era a turma da minha irmã. Né? Eu cheguei a ser colega de Olha, faculdade da minha irmã e quando ela estava no último ano dela, eu cheguei a dar aula para ela. No penúltimo ano dela, eu dei aula para ela. Então, é muita gente aí que eu citaria. não há dúvida. Claro que qualquer recorte, ele impacta em algumas consequências, né? Mas os nomes que você citou são sensacionais, não há dúvida, né? Os grandes nomes do direito brasileiro e talvez latino-americano, sem dúvida alguma, né? Com certeza, com certeza. Você falou sobre a arguição, eu não sei se você vai se recordar, eu tive a oportunidade de assistir a uma arguição sua na UERJ em 2009 ou 2010, mais ou menos 10 anos, e que eu fiquei impressionadíssimo. Assim, acho que foi uma das dos primeiros contatos mais presenciais. A gente estava numa sala pequena, né, a arguição de dissertação de mestrado do meu colega, o meu grande amigo, o professor Zé Aurélio Araújo, e eu fiquei assim... Sobre monitória, né? Exato, orientado pelo Leonardo Greco, né? Lembro. Sim. Exato, professor Zé Greco. Aurélio é um cara muito bom também. E o Greco nem se fala, claro. Assim, eu fiquei impressionadíssimo, porque, claro, a gente como professor tem que se espelhar em grandes exemplos, né? E eu anotava cada palavra que você fazia, a forma de arguição, quem sou eu, obviamente, para copiá-lo, mas enfim, foi uma inspiração gigantesca. E quando você começou a falar sobre mestres, eu me recordei desse. Na verdade, já tenho pensado nisso, né? E para mim foi sensacional. E eu sempre falo isso com meus alunos. Eu acho que vale a pena você. Eu aqui em Juiz de Fora, eu tenho que me deslocar 3 horas para chegar ao Rio. Né? Eu não me arrependia nem um segundo quando eu tinha que fazer isso para assistir uma arguição como a sua, como outras palestras que eventualmente também aconteceram lá, porque de fato isso são aulas que inesquecíveis, né? 12 anos atrás, eu ainda me lembro disso. Vale muito a pena, não tem dúvida. Bom, Talamine, a gente queria também, e o nosso projeto aqui, além de homenagear professores, né, ele também tem um outro objetivo, que é tentar incentivar novos professores, futuros profissionais que eventualmente queiram também ter acesso a essa loucura que é dar aulas que a gente tem aqui, essa paixão que é dar aulas. Eu estou vendo aqui vários alunos que estão nos acompanhando aqui, quem sabe eles vão ser influenciados também, quem sabe por essa live ou por outras tantas, enfim. Mas então, nesse sentido, eu gostaria que você pudesse dizer para nós, ainda que rapidamente, né, algumas dicas, algumas formas que você tem de dar aulas. Isso pode ser tanto na graduação como na pós-graduação, e também de avaliações, se você tem algum método específico, se é algo que você varia conforme o tempo, enfim, alguma coisa mais do dia a dia dentro de sala de aula mesmo. Na graduação, minhas aulas têm sido prevalentemente expositivas. Agora, até com as aulas por vídeo, em alguns momentos na disciplina, são turmas especiais que estão sendo feitas na Universidade Federal do Paraná. Em alguns momentos até a gente fez algum debate, mas a verdade é que eu estou nessa disciplina tratando de execução. Então, se por um lado existem alguns temas muito instigantes para o debate, como medidas atípicas, algumas coisas relacionadas com responsabilidade patrimonial, também tem muitos temas muito áridos em que me resta ir lá explicar como é que quais são os pressupostos objetivos da asta pública e tudo mais. Né? Mas a verdade é que eu conto aqui um episódio em 2011, mais ou menos, entre 10 e 11, acho que 11. Houve aqui em Curitiba, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, um congresso de metodologia do ensino do processo civil, ou de metodologia do ensino do processo, talvez fosse. E daí, 2013, eu acho. 13, então isso. Eu acho que foi. Eu tive a oportunidade de participar. Começo de ano, né? Foi no começo de ano, no hotel ali junto da Praça do Japão, né? No Radisson. Exato, E daí fui escalado para falar num painel sobre alguns aspectos do tema e tal. E os expositores que estavam comigo, e até não lembro com exatidão quais eram todos eles, mas sem exceção todos apresentaram um sistema de aula que envolvia seminário e debate e não sei o que e tal, e uma parte expositiva na graduação.
E daí eu perguntei, mas vocês conseguem fazer isso caber, né, no programa de vocês? Como é que vocês fazem? Ele falou, não, a gente não faz, a gente queria dizer que deveria ser assim. Mas eles falavam lá como se eles fizessem isso, né? Eu não consigo, infelizmente eu não consigo. Para você conseguir vencer a carga, você tem que fazer prevalentemente aulas expositivas, né? Agora, o ideal que seria mesmo você conseguir intercalar a exposição com o debate, né? Com o diálogo. Um modelo que eu acho muito interessante é aquele que envolve você fazer a exposição e lançar perguntas para o sujeito estudar a respeito da exposição que você fez para a aula seguinte, indicando uma bibliografia. Daí você volta na aula seguinte, faz uma nova exposição, que é de um novo tema, e na segunda metade da aula você debate o que você deixou da semana anterior. E assim vai fazendo. Na pós, às vezes, eu tento fazer isso. Agora, isso tudo envolve sempre muita entrega também e dedicação do aluno, né? Porque você depende de que ele tenha verdadeiramente estudado aquilo que você atribuiu a ele com a função de estudar. Né? Um outro modelo que também funciona muito bem, mas se houvesse um grupo de alunos dedicados, houve uma ocasião que eu participei de uma disciplina de um professor que fazia isso e na época funcionava, eu não sei se hoje funcionaria. Ele resolveu que aquele ano, ele dava aquela disciplina todo ano, ele gostava muito de execução, que aquele ano ele não ia propriamente ministrar, fazer aulas expositivas. E isso para os alunos era muito bom, porque ele era um professor que, como expondo, ele era um sujeito cansativo, embora de muito conteúdo. Os alunos gostavam de fazer pergunta para ele, porque ele respondia muito bem. Naquele ano ele resolveu fazer diferente. Ele mandava ler o capítulo e a aula é um modelo de aula que há muito na Europa, por exemplo. A aula daí não era expositiva. Era uma aula de debates e de esclarecimento de dúvidas. E ele já ia avaliando os alunos assim, conforme a participação deles nos debates e tal. E até eu participei e sei disso porque eu fui honrado na ocasião. O livro base, um dos livros base, talvez, tinha sido o curso avançado, o volume de execução do curso avançado. Esse professor gosta, ele está aposentado, mas ele gosta muito do volume de execução do curso. Então também é um modelo interessante. Mas se você me perguntar o que eu tenho feito verdadeiramente, são aulas expositivas na graduação. E na pós, sim, na pós elas são basicamente de debate. Né? Ontem ou anteontem eu entrei numa aula em que eu ia dedicar metade dela para debate e o resto para exposição, e ela acabou sendo toda de debate. A parte de exposição não houve tempo de ser feita. Então isso é bom, né? Isso é muito salutar. Sim, sim. Tem seus alunos aqui. Carol Zeda entrou, acho que já está aqui, Mazola está por aqui também. Zulmar. Dr. Cláudio Rego vai estar aqui conosco representando o Piauí. Professora Enrar também está aqui. Muito obrigado. Professora Cristina Mota, enfim. Grandes. Zulmar está aqui também. Meu xará, grandes colegas. Muita gente. Pessoal que está perguntando aqui, claro, eu adoto seu livro. Esse aqui é um dos volumes de execução que está aqui na minha mão. O pessoal sabe disso. É sensacional sua obra com o professor Vambi. Né? Ela ao mesmo tempo consegue ser densa e didática, que é difícil, né? Muitas obras são muito densas, mas são muito difíceis para os alunos. A graduação não é o caso, realmente não é. Não é à toa que ela está em 18ª edição, não me engano? 19ª. Você levantou esse vermelho, agora esse volume que você, por exemplo, levantou, agora ele é branco com letras vermelhas. Acabou de sair uma. Eu vi a capa. Essa aqui, a minha acho que é a 16ª. Não me engano. É que eu falei errado. Essa é a 16ª. Esse volume está na 17ª. Os dois primeiros estão na 19ª. Tem 2 na 17ª e 2 na 19ª. Eu tenho da 16ª aqui, o verde, que era a capa verde, enfim. Consegui levantar algumas coisas. Eu estou me mudando, e aí meus livros estão encaixotados. Eu consegui levantar alguns e a maioria estão aqui. Mas, enfim. Bom, ótimo, muito bom. Bom, professor, uma outra coisa que eu queria te perguntar, e também tem a ver com a sua história como professor, a respeito de momentos marcantes. Eu tenho absoluta convicção de que nesses 26 anos de docência, o que mais teve são momentos sensacionais, momentos emocionantes, momentos que te fizeram realmente chegar em casa e dizer, olha, esse dia valeu a pena ter dado aula, e talvez todos os dias isso aconteça. Mas será que eu poderia destacar algum momento específico, alguma coisa que te recorde, alguma coisa que também possa servir como incentivo para os nossos futuros professores, algo que você tenha passado, que eventualmente foi engraçado, eventualmente foi interessante, alguma coisa diferente nesse sentido, que você se recorde? Um momento que foi marcante, porque na ocasião eu disse isso, né? Na ocasião eu disse, esse talvez seja um dos momentos mais gratificantes, talvez o mais gratificante pelo qual eu passei como professor. E daí quando você me fez essa pergunta, eu lembrei desse episódio e fiz uma recapitulação e talvez ele continue sendo.
para mim foi muito importante, uma ocasião em que a gente constituiu o grupo a equipe, o grupo de estudos e a equipe de competições de arbitragem da Universidade Federal do Paraná. Era uma equipe pequenininha, então ela tinha 6 membros, o que é pequeno hoje em dia quando a gente vê o tamanho das equipes. Eram aqueles 6 membros, né? Nunca tinham participado disso, etc. e tal. E a gente montou a equipe e aconteceu a primeira competição nacional de arbitragem da Camargo. E esse pessoal foi e tal, e a gente fomos eu e o colega que me ajudava como orientador da equipe, como coach, que é o professor Rafael Munhoz de Mello. Cada um foi um dia, era em Belo Horizonte, cada um foi um dia e ficou lá e tal. E ninguém marcou, nenhum de nós dois marcou passagem, inclusive, para o terceiro dia. Até porque os dois viajavam no terceiro dia, tanto ele coincidente como eu, cada um tinha compromisso diferente, para viagens diferentes e tal. E então a gente tinha que voltar para Curitiba e tal. Então eu fui num dia, ele foi no outro, e ninguém nem pensou em ficar no terceiro dia. E os meninos foram passando de fase e foram à final, e foram campeões. E eu lembro que hoje é fácil, se eu falar isso parece normal, assistir pelo Skype, né? Mas na época não era, né? Em 2010 o sujeito ligava o Skype, né, para o outro, né, outro membro da nossa equipe ali que não estava competindo, o único outro que não estava competindo, sei lá, um dos únicos dois que não competiam, abrir um computador discretamente, porque ele não sabia se podia fazer isso, para eu poder assistir, né? E eu lembro que eu assisti num feriado de 15 de novembro de manhã aqui em casa, e quando eles ganharam, derrubaram tudo. Eu só imaginei que eles tivessem vencido porque eu não conseguia falar com nenhum deles e tal. Então esse tipo de coisa gratifica, porque é uma atividade, você vê os alunos já pretendendo dar seus passos próprios, você vê eles fazendo algo mais do que as simples obrigações curriculares e burocráticas. Você os vê fazendo coisas e obtendo conquistas que você não obteria, eles indo mais longe do que você. Essa é uma parte muito bacana, né? Tem uma frase que é sobre do Gibran, Khalil Gibran, que é sobre pais e filhos, que o pai é o arco que joga a flecha mais longe, né? E o filho vai mais longe que ele, e o professor também é isso, né? Você vê os seus alunos indo mais longe. Então esse foi algo muito marcante. Eu noto muito isso hoje, é uma característica positiva dos alunos atuais. Assim, com 26 anos de magistério, eu consigo já fazer boas comparações. Nisso eles são melhores do que os antigos, ou até do que a minha geração. E a minha geração e aquela primeira para a qual eu dei aula eram muito parecidas, eram praticamente a mesma. Porque, como eu disse, eu estudei com alguns deles na faculdade. Então, sob um certo aspecto, eles têm esse ponto, esse diferencial muito positivo. Muita atividade extra-classe, né? Grupos de estudo, atividade de pesquisa, né? Então, isso eu acho uma coisa muito bacana. Embora eu tenha de reconhecer que no nível geral, o nível dos alunos hoje é pior, já é mais baixo do que foi antes, e isso ainda é um pouco mais complexo do que isso, porque daí alguns são destacadamente melhores do que eram os outros no passado. Existem esses super alunos hoje, bem mais completos do que éramos nós alunos no passado, mas a média já não é tão alta. Bom, também não era bem essa a sua pergunta. A sua pergunta era sobre momentos recompensantes, engraçados e tal. Um outro tipo de momento que para mim é sempre muito bacana foi quando um amigo meu, um sócio meu, foi despachar com uma juíza federal e ela não tinha que dizer isso, ela não precisava dizer isso, até pelo contrário, ela estava na condição naquele momento de não dever favor, não ser cobrada nem nada, né? Ela não precisava agradar a ninguém, né? Se fosse o contrário, vá lá, o advogado queria fazer uma coisa. E ela disse para ele algo assim: você é sócio do Talamine, sou. Eu devo muito, muito especialmente a ele, inclusive aqui a minha carreira na magistratura, porque eu fui aluna dele numa disciplina especial de ações constitucionais, e eu sabia muito bem mandado de segurança, e no dia do meu concurso, era no TRF da 4ª Região, o meu arguidor foi o professor, então desembargador federal, Teori Zavascki. Eu fui muito bem e tal, ele me elogiou muito. Aquele dia eu ganhei a confiança, eu tive a convicção de que ia passar, não sei o quê. Tu ouviu um negócio desse, estou contando que estou me exibindo com a história, mas acho que vale a pena para tentar mostrar o tipo de coisa que gratifica um professor. Sim. Assim, é você saber assim, num dado objetivo. Porque muita gente é muito gentil com você e fala: você é um grande professor, foi um grande professor. Mas quando você ouve uma história dessa, assim, você percebe, então existem coisas concretas que acontecem e que Sim. Você de fato fez a diferença, né? Alguma coisa assim. Você de fato fez a diferença, né?
Não Muito tem dúvida. provavelmente ela fez a diferença sozinha, porque ela era uma excelente aluna, uma das melhores da turma e tudo mais, mas não deixa de ser bacana você saber que tem gente que gosta e lembra de você. Exato. E ela não poderia ter se esquecido disso, né? Poderia ter pensado, eu passei por mérito próprio, não precisaria, ela não E precisava passou, tanto tempo depois. é, Né? Fazer esse agradecimento. E isso é, é muito legal, não tem dúvida, né? Você está falando da competição da Camargo, por coincidência, esse ano agora, a 10ª edição, vai ser a primeira que a nossa equipe aqui da FJTEC vai participar. E legal, aconteceu algo muito legal com isso, muito próximo do que você está falando, porque nós professores, somos vários aqui, se não me engano, aproximadamente 60 ou 70 professores da FJF, e eles escolheram 4 para poder ser os coaches, né? E eu não sou um arbitralista, muito pelo contrário, eles me escolheram para auxiliá-lo, eu fiquei muito legal. lisonjeado, ainda mais nesse período de pandemia, e eles trabalhavam incessantemente, uma equipe de 11 alunos, impressionante, Talamina, assim, eles me mandavam mensagem 3h30 da manhã, eles sabem que eu trabalho de madrugada, né, e professor, não sei o que, cada dia eles vinham com uma tese nova, uma coisa desesperada, aí eles sugeriam um livro, passava 2 dias, já tinham lido o livro, já tinham achado outro livro, algo assim, a gana deles era algo. Eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, eu estou impressionadíssimo como que eles estão nesse período não tinha nem voltado às aulas ainda, né, e eles trabalhando incessantemente, e montando equipes, e conversando com outros professores, eles conseguiram contatos de professores de São Paulo, professores da UERJ, professores de vários lugares, para poder auxiliá-los na elaboração dos memoriais. Realmente é algo, eu tô até na expectativa de que É, como vai ser, né, e é muito e é legal, isso estou muito mesmo, para feliz eles com isso também. é uma escola de vida e de fato é isso. Era isso que eu me referia, que eu dizia que existem esses grupos assim de alunos que se destacam, que tem um tipo de desenvolvimento, de performance que é muito acima do que eu imaginava na minha época de graduação, né? Então isso de fato é um dado interessante. E eu acho que as instituições de ensino e os professores tinham que pensar, e não há nada de discriminatório nisso, em pensar sempre em também oferecer o que ela tem de melhor, de especial para oferecer para esses que têm essa capacidade adicional ou esse interesse adicional, né? Então, por isso que são muito importantes todos os programas de incentivo à docência, à pesquisa, né, e tudo mais. Né? Claro, tem que se preocupar também com aquele que está tendo dificuldade, é evidente, ver como é que ele pode Claro, melhorar, claro. mas tem que tentar dar atração e impulso para aquele que vai poder ir muito mais longe do que cada um de nós foi, Dar né? asas para quem pode voar, né? É, É isso mesmo, que legal, legal. Muito bom ver isso, muito bom ouvir suas histórias. Alguém tá perguntando aqui, o Luiz, 3h30, Luiz, 3h30, o pessoal manda mensagem, e o pior é que 3h30 normalmente eu respondo. Ontem fui dormir 4h30. Consigo trabalhar mais na madrugada, com 2 pequenos em é, casa, então acaba que a madrugada é que rende mais. Bom, tá, uma outra coisa que eu queria saber, e que a gente tem também como professor necessariamente, né, o professor que quer se destacar, ele precisa necessariamente fazer isso, é produzir, né, divulgar seus textos, divulgar suas ideias. Você, obviamente, é um professor, nesse sentido, um autor de sucesso, ninguém duvida disso, é um professor de renome, suas obras são citadas no país todo, fora do país, enfim, são obras consolidadas, né, você é um autor de destaque em várias situações. E aí a gente sempre vem aqueles alunos que estão ali começando, né, que estão começando a querer pesquisar, ou até mesmo mestrandos, né, que estão no início das dissertações, enfim, e sempre perguntam como vencer o mal da folha branca, né, como escrever realmente. E aí, nesse sentido, será que você poderia dar algumas dicas para quem está começando a escrever, para quem está querendo produzir? Como é que você tem um método de escrita, algum horário do dia específico que você faz isso? Você tem alguma estratégia para eu conseguir driblar todas as dificuldades que tem, poder sentar ali e produzir? Existe algo que você possa nos ajudar, eu, compartilhar conosco? atualmente eu queria ter estratégias melhores, porque eu precisaria estar me dedicando mais à produção científica do que estou. Mas existem algumas coisas para escapar da folha em branco. Primeiro é ter combustível. E combustível você tem com leitura, com estudo. Né? Primeira coisa. A segunda, não tem cabimento, não dá, e a gente não pode aceitar, a gente tem que desincentivar e criticar e censurar. Não dá para ter, não dá mais para ter gente se propondo a repensar, resgatar, repaginar, qualquer uma dessas palavras, assim, geralmente com resgatar eu já falei, né? Esse ou aquele instituto, sem ter antes estudado verdadeiramente aquele instituto. Então, a primeira coisa fundamental é começar mesmo tendo estudado assim o fundamental, o básico. Então, tem que estudar os clássicos. Né? O Cândido Dinamarca dava uma dica muito boa. Ele falava assim: você estabelece ali uma
uma programação de leitura em que você vai chegar lá no que eu venda. Mas não precisa começar, não comece pelo que eu venda de fato. Comece pelo cara mais moderno, que vai estar se referindo ao que eu venda, vai estar criticando o que eu venda, dizendo que o que eu venda está errado e tudo mais. Desde que você não pare aí. Desde que aí você vá voltando, né? Então você começa estudando lá o livro atual de fulano ou cicrano, né? Mas desde que você saiba que você vai ter que passar no meio do caminho, né? Por algum outro italiano contemporâneo, pelo Fassalari, pelo Liebman, para chegar no que eu vendo e no Carelute e tal, né? E assim vai, né? Então esse é um dado muito relevante. Fazer um programa de estudo e ter a humildade de saber que precisa compreender os institutos na sua base. E já ir anotando, eu acho muito bacana sempre fazer glosas, tendo ideias e já ir anotando, mesmo que elas por enquanto não tenham sistematicidade, mas depois com aquilo tudo você vai vendo o que é que você extrai daquilo ali. Eu acho que isso é muito importante. Disso você já sai da folha em branco. Quando você já tem isso, já sai da folha em branco. Ah, não sei ainda o que escrever? Não, primeiro, então, coloque as glosas que se fez. Não estou falando de resumo. Claro que resumo também é importante. Mas eu me refiro mesmo a comentários críticos, observações. Às vezes, até o que você escreve como glosa não é sequer um comentário crítico ao texto. É uma ideia que lhe surge porque você leu aquilo ali e tal. Daí leva isso para o texto. É um bom jeito de começar, né? O Marçal, uma vez, disse isso. Ele falou, quando eu estou um pouco travado em parecer, primeiro eu jogo algumas poucas citações que eu vou fazer, e ele faz muito pouca citação em texto sempre. Eu jogo umas poucas citações, daí eu fico olhando para aquilo, daí daquilo eu começo e tal. Então, são métodos assim para fugir do travamento. Melhor horário para escrever, concordo com você. Assim, o grosso da minha produção foi feito entre 11 e 15 da noite e 5 e meia da manhã, 6 da manhã. Né? Não toca telefone, não tem e-mail, né? nem nada, ninguém te interrompe para perguntar onde é que está a chave disso, aquilo, outro e tal. Então é um bom horário, mas claro que não dá para funcionar assim sempre. E a gente tem que tentar, eu acho que intercalar uma programação assim, de manutenção, pensar sempre em pequenos objetivos, assim, eu quero ver se faço e geralmente eu deixo vários, eu tenho 10, 12, 14 possíveis textos pensados, alguns assim são aulas que eu já dei que são anotadas, outros são resumos, outro não é nada, é só uma ideia, deixar esses textos para ver para qual que se vai. Então ter textos de pequenos estudos de manutenção, né, que funcionam mesmo quando você está envolvido em outras tarefas, para quem como eu sou advogado também, e árbitro, tem outras atividades. E agora, quando você vai para o trabalho de fôlego, que é a tese, que é a obra monográfica, aí você vai ter que estar consciente que vai ter um momento que você vai ter que mergulhar naquilo mesmo e tal. Não digo que você precisa se afastar de todo o resto, mas você vai ter que estar consciente que você vai ter que toda tarde e noite se dedicar àquilo, toda noite se dedicar àquilo e radicalmente. Né? Não tem muito como não ser assim. Estabelecer uma frequência importante, né? É interessante, assim, nós estamos aqui no 15º episódio, né, e vários professores, Mitidiero, por exemplo, também falou isso, que estabelece uma rotina e tenta escrever todo dia, ou pelo menos, se não consegue todo dia, mas se propõe a fazê-lo. Desculpe te interromper, mas eu acho que tem... Não, claro. Até já vi o Mitch falando disso, eu acho que tem isso, tem um negócio da rotina, né? Mas tem que saber que vai ter momentos que você vai ter que dar aquelas puxadas, assim, né? Aquelas maratonadas, assim. Tem momentos que você vai ter que fazer isso, não só porque está atrasado com calendário, com prazo, claro, muitas vezes é por isso, mas não por isso. É porque isso contribui, são nessas horas que você tem os verdadeiros brainstorms, assim, e tal, né? E é a hora assim, longe de mim aqui querer fazer qualquer tipo de provocação religiosa, mas é meio que o momento do Pentecostes, assim, é o momento em que você não imagina, né, que Pentecostes é isso e tal, né, o Espírito Santo cai sobre os apóstolos e eles se vêm falando vários idiomas e muito mais sábios do que eram até então para poder pregar a palavra do Senhor, etc e tal. Vejam, eu não sou religioso, eu só estou explicando aqui o que eu quero dizer com o Pentecostes. A gente, quando está nesse negócio, começa a estudar, você fica um ano e meio estudando, quando chega num dado momento, de repente, você tem aquele impulso, quando você vê, você fala, pô, né? Quanta coisa aqui que eu consigo pensar, nasceu. E falar. E tem aquele lance, depois você lê o que se escreveu 1 ano e meio, 2 anos, 3, 4 anos, e fala, porra, como eu estava inteligente nessa época, né? Caramba! Eu nem acredito que eu escrevi isso, né? Eu tive uma situação interessante, estava numa banca de monografia com um colega aqui na faculdade, deve ter uns 2 anos isso, e aí lá pelas tantas o menino, né, tinha me citado, e eu tinha marcado a frase, falei, que frase sensacional, e não tinha visto que era minha, não tinha visto nada de rodapé, passou, né?
E aí fui na hora, fui elogiá-lo na banca, falei, olha, eu gostei muito dessa frase aqui. Ele falou assim, olha, professor, você tá brincando, né? Porque é sua essa frase. Eu falei, não, mas aí eu fui ver que era realmente, foi acontecendo exatamente na banca. Aí o outro professor do lado falou, você tá de brincadeira com ele. Eu falei, não, pior que não estava. Pior que realmente eu É, não tinha percebido. e veja, mas isso longe de ser uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, muito positiva, porque ela prova mais ou menos o seguinte, que quando você pensa o que você quer, assim, enfim, quando você é rigoroso, coerente e desenvolve adequadamente seus pensamentos, você vai acabar sendo coerente, mesmo que você tenha esquecido que escreveu alguma coisa. Né? Já me aconteceu, certamente já até aconteceu isso, que é muito parecido com isso que você com esse exemplo que você deu. Sim, Né? Você é, vê uma ideia e fala, é isso que eu acho. Sim, você já achou aquilo lá atrás. Que bom que você está achando de novo. Não faz mal que você esqueceu. O importante é que, é, tendo esquecido, e quando você teve de reconstruir aquilo, você chegou à mesma conclusão. Né? Significa que, né, você tem consistência e coerência lá no que está pensando. Então, isso é bom também. Né? Você falou sobre o professor Dinamarca, eu sempre gosto de lembrar isso para meus alunos, não sei se você conhece essa história. O professor Greco estava próximo de se aposentar na UERJ, quando eu entrei no doutorado. E aí eu havia pedido que ele me orientasse, só que o tempo do doutorado ele iria se aposentar no meio do caminho. Então ele não tinha obrigação nenhuma de aceitar nenhuma orientando, né? Aí ele falou, olha, Márcio, tudo bem, eu vou te aceitar com uma condição, quero que você faça isso, isso e isso. E aí uma das condições ele queria que eu lesse francês. Eu não conseguia ler francês à época, no início do doutorado. Aí ele me deu um livro do Calamandrei, que tinha, não me engano, na verdade tinha uns textos e tinha um texto do Calamandrei em francês. E eu pesquisei, achei o mesmo texto. Eu falei, professor, mas esse mesmo texto, ele tem em espanhol e italiano, imagino que deva ter em italiano. Ele falou, tem sim, mas se você quer que eu te oriente, você vai ter que ler, em 10 dias você vai ter que ler esse texto e vai me Francês. apresentar ele em 10 dias. E aí, obviamente, ao fazer isso, eu fiquei igual um maluco, desesperado, comecei a fazer aula de francês, enfim, consegui ler o texto, apresentar, e aí aquilo me abriu a cabeça, fez com que eu saísse da página em branco que você citou lá no início, porque de fato isso muda a perspectiva, né? Você consegue fazer com que os seus campos de atuação ali, de doutrina, enfim, fiquem muito mais interessantes. É muito legal você falar isso, porque casa uma coisa com a outra. E acabou que depois ainda brinquei com ele mais à frente, o professor me enganou, né? Porque eu ia ser o último orientando, mas depois ele acabou aceitando o Zé Aurélio, que a gente já citou. E sem fazer com que o Zé Aurélio fizesse a mesma coisa. Acho que eu rompi a barreira, ele aceitou mais um. Nós fomos os dois últimos Muito legal. orientandos dele no doutorado. Bom, professor, além disso, você já citou, né, a gente já falou, você tem uma atuação muito grande, muito decisiva como advogado e como árbitro, né, além de ser professor. Como é que você consegue e o que você acha a respeito dessa simultaneidade de exercício de profissões? Você acha que isso é bom, é ruim, isso atrapalha, prejudica, isso facilita a sua atuação como professor, principalmente professor de processo, nesse sentido? E como é que você consegue separar um tempinho que esteja para poder descansar, para poder ter um momento de lazer, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de que todo mundo tem que produzir, né? Você tem que fazer seu dia render milhares de horas, como é que você consegue separar um tempinho também para poder se dedicar ao lazer, à família, enfim, coisas que também são importantes? Bom, como você já adiantou na sua pergunta, eu acho que professor de processo tem de ter uma paralela atividade prática. Né? Não todos, necessariamente, mas uma boa parte deles sim. Porque, afinal, hoje há vários campos de pesquisa, campos de estudo, e você pode imaginar campos eminentemente teóricos. Mas eu acho muito importante que o professor de processo tenha essa concepção prática. Né? O Carnelucci conta-se assim, um episódio de vida, uma prática que o Carnelucci adotava, que era de quando um aluno dele, um discípulo dele, estava muito nefelibata, né, muito abstrato e com algo pouco aderente à realidade do processo, ele disse que ele pegava autos de verdade e perguntava para o professor, você sabe o que é isso aqui? Você já viu um desses? Você tem ideia do que é isso? Jogava para o cara os autos e falava, isso Tá aqui, nesse ó. mundo das nuvens aí, não tem nada não, né? Então tem um tanto disso, claro que não estou aqui preconizando que toda a nossa produção científica seja praxística ou que só trabalhe sobre prazo e sei lá o que, né? Sobre prazo e sobre. Nem me ocorre outro tema tão prático. Taxatividade mitigada. Essa atividade tem um quê já de sofisticação, né? Prazo que parece aquela É, coisa mais assim, né? é, Tipo, né? Sei lá.
organização judiciária, qualquer coisa assim. Bom, não estou dizendo que tudo tenha que ser sobre isso, mas eu acho que é fundamental ter esse preparo. Eu imagino, né, que professores de cirurgia, das mais variadas modalidades, cirurgia cardíaca, craniana, etc. e tal, nas universidades de medicina, tenham mais ou menos esse perfil também, eles não sejam puramente professores, né, e assim lá. Né? E imagino que existem outras áreas, mesmo em medicina, em engenharia, professores que são só professores e que é fundamental que eles existam também e tal. Mas para mim, para processo, eu acho isso muito importante. Daí a conseguir conjugar é uma coisa difícil. Você tem uma eterna sensação de que tá devendo em alguma das duas e geralmente acho que está devendo nas duas, né? Nas duas pistas ali, nas duas carreiras. E ainda acaba achando que está devendo numa terceira, que é da tua vida particular e tal. Você pergunta como é que eu consigo. Quando você mandou o papel, eu dizia como é que você consegue, eu ri comigo mesmo e falei, a resposta é eu não consigo, eu não tenho conseguido, né? Eu não tenho tido, não tenho tido descanso suficiente nem nada e tal, tô muito corrido. A Carol está dizendo que adora prazo, não entende esse preconceito, eu acho que prazo é um tema como qualquer outro. Só prazo é uma coisa muito chata, mas tudo bem, um pouquinho de prazo. Mas, Alguém enfim, citou, deixou para que as próximas aulas de prazo se deixe para ela. E eu vou aí, deixar e aí todas para ela, todas. ela vai ficar Mas, feliz, certamente. mas enfim, é, existem modos de conjugar. Tinha um tempo que eu me disciplinava lá naquela linha do que a gente falava antes, e era assim, toda noite 2 páginas. Eu vou escrever 2 páginas, porque era uma meta factível. Você falar, mas 2 páginas é fácil, claro que você vai fazer 2 páginas, sei que eu vou fazer. Mas daí vai ter um terceiro dia, que eu lembro que era bem um exemplo quando começou isso para mim. O terceiro dia eram as bodas de não sei o que do meu pai e da minha mãe. Daí eu já não ia fazer, então já ficavam 2, e no dia seguinte eram 4. Então, se você resolve que vai fazer 7 por dia, no terceiro dia que você atrasa, tem 21 atrasadas, você já não cumpre mais. 2 por dia é um negócio bacana. Então, eu reservava a noite para isso. Então, das 7 e pouco, 8 da noite até 1 da manhã, era isso que eu fazia, né? E para estabelecer algum tipo de disciplina. Atualmente, eu não estou com nenhuma dessas muito organizadas. Por exemplo, meu plano é amanhã e no final de semana escrever um artigo, acabar de escrever um artigo. Tá certo que é um artigo que já está todo pensado, é só escrever mesmo, está todo pesquisado, né? Mas mesmo assim vai ser meio que naquela base do, do baixar o santo lá que eu estava falando e fazer bem rápido, né? E, enfim, é difícil, É. não é fácil. Aproveitando para responder uma pergunta de alguém aqui, você pode adiantar sobre o que é o artigo? Alguém perguntou sobre o tema que você tem estudado? Posso, porque esse não é sobre o tema que eu tenho estudado. Esse é sobre um tema que eu escrevi em 4 partes distintas de um volume de comentários coordenado pelo Cássio Scarpinella, em comentários a 4 artigos diferentes, um na parte de saneamento, no 356, e outros em 3 partes da teoria geral dos recursos. Ali eu escrevi junto com o Felipe Vladek, né, que é um cara muito bom, que foi me orientando em vários momentos e escreve comigo às vezes. Mas esses trechos até foram coisas que eu escrevi sozinho, que é sobre o problema do prazo da rescisória, o tal do trânsito em julgado em capítulos e algumas outras questões relacionadas com isso. Então eu já tinha escrito sobre isso. Mas está muito espaço, está em 4 pedaços diferentes do livro, fica aquele negócio meio doido, ninguém vai ver tudo que eu falei sobre aquilo. Sim. E na época o Fred disse, pô, publique que isso é importante e tal, porque, só para deixar claro, eu sou daqueles que reputa que a coisa julgada, o trânsito em julgar, o prazo rescisório, o termo ACO dele é contado de cada trânsito em julgado, de cada capítulo, e é assim que tem que ser compreendida legitimamente a súmula 401, é assim que tem que ser compreendido o 975. Então, por um lado, esse texto seria só de sistematização. Daí vem o outro lado do texto, que é o pedaço novo, que é basicamente o seguinte: eu quero ao mesmo tempo aproveitar para fazer um exame e uma crítica para saber o quanto o STJ pode ser qualificado como uma Corte Suprema. Né? Porque esse caso é muito propício, esse caso específico da súmula 401. O grande precedente que autorizaria lá o discurso de que o prazo rescisório é contado só ao final é um precedente que foi cassado pelo Supremo. Né? Então, que Corte Suprema é essa que tem suas decisões ainda revisadas, que cria precedentes, né, que vinculam a todos, e esses precedentes são depois suprimidos por uma corte que a controla. Por outro lado, o TST aplicando a mesma ação rescisória, não é outra ação rescisória, é a mesma, lendo o mesmo 975, o TST, que, portanto, também interpreta a lei federal, continua dizendo que cada capítulo tem seu termo rescisório próprio. Né? Então, que Corte Suprema é essa que coexiste com outra,
né? E assim vai. Então eu quero aproveitar para fazer um pouco disso também no texto. É um texto sobre o 975, mas para tratar um pouco do problema da, das cortes, né? É legal, assim, a gente acaba não tendo como fugir, né? Assim, eu escrevi um pouco sobre isso, depois, se você quiser, eu posso te mandar. Por favor, Quem mande. sou eu, obviamente, para te sugerir. Mas é interessante porque a súmula 343 do STF é uma que o próprio STF não aplica para questões constitucionais e o STJ aplica, né? Enfim, a gente já Sim, conversou um pouco com o Mitidiero sobre isso também, quando sim. estava escrevendo lá no anteprojeto do código, saiu naqueles comentários da Juspódio sobre recurso, mas eu te envio exatamente considerações sobre o prazo rescisório, exatamente o texto do artigo. Bom, Pois mas é. para a gente voltar à nossa, Mas à nossa desculpe, mas só dica, para quem tinha feito a pergunta, queria saber qual que era um tema que eu achava um grande tema. Eu tenho assim, que era essa pergunta, né? Esse tema eu é, estou tratando disso agora porque era algo que estava lá para ser resolvido, um daqueles pequenos projetos que eu lhe dizia. Assim, um tema que eu acho um grande tema, um tema bacana. Eu tenho pensado muito em arbitragem e eu acho muito importante, vai ser muito importante. Eu quero ver se em algum momento eu posso fazer isso, mas fica aqui sempre a observação de que é um tema legal. É a figura dos dispute boards, que são comitês de resolução de conflitos contratualmente previstos, o enquadramento dele na teoria geral do processo. Porque esse dispute board é algo muito interessante porque ele tem uma arbitragem atípica, ali tem uma atividade arbitral que não é aquela do figurino da Lei 9.307, que é uma coisa que normalmente pensam que não existe no Brasil. Existe muito na Europa, essa figura da arbitragem atípica, e aqui ela fica meio esquecida, mas ela também existe. Então, se eu fosse falar para alguém de um grande tema que ainda está merecendo um enfrentamento no direito brasileiro, é esse, dos dispute boards como instituto processual. Desculpe, ótimo, interrompi, mas era ótimo. só para Não, dar a que isso, resposta não, mas completa. foi excelente, foi ótima dica. Eu mesmo tinha esquecido dessa segunda parte. Bom, a gente está encaminhando para o nosso final, mas ainda está tempinho aqui para a gente fazer algumas últimas perguntas. Eu agradeço todo mundo que está aí entrando e participando. Bom, professor, a gente sabe que nesses 26 anos de docência, algumas coisas burocráticas são meio enjoadas, né? Algumas coisas que a gente tem que fazer como professor que não são das melhores, nos apetecem, né? Alguns professores têm citado lançamento de notas, outros reuniões, enfim. Tem alguma coisa que você, que não é que não desgoste, mas se eu pudesse falar assim, isso aqui eu iria abandonar, Ah, não gosto muito do dia a dia. eu desgosto, é essa parte burocrática. Até aqui nós fomos muito privilegiados, pelo menos aqui na minha instituição pública, acho que em outras também, porque ainda há um corpo de servidores que normalmente lança nota e tudo mais. Minhas tarefas aqui desse tipo são mais restritas, eu imagino, do que a de professores em instituições privadas, que eu sei que hoje tem uma sobrecarga de atividades burocráticas, o que é um erro de perspectiva. Né? Tá gastando mão de obra qualificada com uma atividade mais simples, né? Então isso eu acho que acho muito ruim. Eu não gosto eu acho cansativo corrigir prova, acho fisicamente cansativo, né? Até porque eu lhe disse antes, eu acho que o nível médio geral das provas diminuiu, e mesmo os bons alunos hoje são muito mais diretos e simples em suas respostas e tal. Né? No passado as provas, você achava umas provas que eram assim muito boas e tal. Enfim, acho um pouco chato isso também. Não vejo problema com as reuniões do meu departamento, porque o meu departamento é excelente, é um ambiente muito agradável na universidade, é um departamento sob o ponto de vista do critério científico, ele não tem sentido nenhum, porque é o departamento de civil e processo civil. Né? Então, que é uma visão assim antiga, imanentista da coisa, e tem outro lá que é de penal e processo penal. Mas ainda bem que é assim, porque é muito bom, muito agradável o convívio. Então, o departamento em si não é ruim. Agora, essa coisa da política acadêmica e tudo mais, isso tudo eu acho cansativo e desgastante, sim. Acho, não É, vejo, é, não vejo graça nisso, inclusive. E é bom você falar porque, né, a gente está falando sobre a vida de professor, mas os futuros profissionais têm que saber também que não são só coisas sensacionais, né? A gente também tem alguma coisinha chata ali que tem que fazer, Tem um não tem outra monte. saída, né? Exatamente. Bom, Talamine, eu queria te perguntar mais duas coisas e prometo que vou encerrar, até porque eu sei a quantidade de coisa que você tem para fazer e Imagina. nosso tempo também está se esgotando. Eu queria que você dissesse para nós o seguinte: são 26 anos de docência, a cada semestre você tem que se renovar. O que te faz continuar, para entrar no 27º, 28º e tantos outros que vem pela frente? O Ah, que te faz seguir diante de tanta coisa que você tem para fazer? Bom, primeiro que eu acho que uma coisa bacana é sempre ficar pensando em variações, né? E tal. Então, muda a disciplina que você vai ministrar. Aqui a gente tem hoje um sistema muito bom que houve uma relativa tênue, mas uma relativa redução da carga obrigatória e uma intensificação das disciplinas tópicas.
E os alunos têm que fazer várias tópicas, eles são muito livres para escolher, mas eles têm de cursá-las. Então, a tópica sempre dá uma oportunidade de semestre a semestre você se dedicar a alguma coisa lá que você ache, né, especialmente interessante, etc. e tal. Se bem que eu tenho ficado assim, regularmente por muitos anos em arbitragem, porque eu acho que é fundamental ofertar isso permanentemente, então eu oferto permanentemente. Mas assim, na disciplina obrigatória, eu estou sempre mudando de matéria, ou mesmo quando eu fico na mesma matéria, eu fico porque eu estou achando legal ficar, tipo, fiquei um tempo aí, 2 ou 3 anos só em processo 1, porque eu achei que era importante ficar em processo 1 para pegar aquele meninada, criançada mesmo. Outra coisa que me dá muita motivação hoje em dia é ver filhos de amigos, né, pessoas que se conhecem já entrando, desse diz, então talvez eu, né, que legal, se eu ficar lá eu vou poder dar aula para fulano, vou dar aula para Beltrano, né? Então esse tipo de coisa tudo é motivador, né? Então Sim. é muito Muito motivador, divertido, né? né? Que ótimo. Bom, agora a nossa pergunta final, na verdade, é uma pergunta barra mensagem final, assim, que eu gostaria que, se você pudesse, deixar para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, que pensa em ser professor, e que eventualmente já tem aquela ideia, enfim, ou também para pessoas que já foram professores e hoje em dia estão desanimados com a carreira, estão enfrentando dificuldades que a gente sabe que estão acontecendo, infelizmente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, muitos professores aí desanimados, tristes e eventualmente até com dificuldade de trabalho, enfim, se você pudesse deixar uma mensagem para esses professores, ou para aqueles futuros professores, seria muito legal. Eu já vou aproveitar também, já que como nós temos aqui, pelas minhas contas, 4 minutos, vou aproveitar para te agradecer muito a sua participação. Sensacional poder te ouvir, é um privilégio realmente contar com a sua participação no meu projeto. Fico muito feliz, tenho certeza absoluta que todo mundo está gostando e vai gostar também, e depois eu vou te mandar para você poder divulgar para os seus alunos, enfim, certamente terá. Para mim é uma honra muito grande poder participar e poder ter aqui com você esse debate, esse diálogo. Ouvir suas histórias foi fenomenal. Então, para terminar, e mais uma vez te agradecendo, se você pudesse deixar essa mensagem para os futuros profissionais, seria muito, muito divertido, muito interessante. Bom, para quem ainda pensa em ser professor, né? Se você sente que gosta mesmo disso e tem a vocação para isso, sim, vai em frente. Mas eu acho fundamental compreender que, e mais do que nunca, ser professor hoje é ser um acadêmico, é ser um cientista lá da área que você se dedicar. Então, é um pacote completo que envolve e exige necessariamente produção científica, né? Necessariamente participação ativa em institutos científicos, em eventos, em congressos, né? É esse pacote completo. Mas é o pacote completo mesmo, é também ir para a sala de aula, né? E também ter o gosto de ministrar a aula. Então, esse é um dado. Se você gosta desse pacote completo, sim, venha ser professor. Para os que estão desanimados, eu posso dar fazer duas observações. Uma, que pode parecer assim meio frustrante, talvez não esperada, né, no encerramento, mas eu faço em seguida a outra. Uma é que você não está bom mesmo, se não gosta, não se sente à vontade, fique tranquilo. Também não há um pecado em se liberar disso. Né? Eu já vivenciei isso assim com amigos próximos, com professores que passaram por esse dilema. Né? Eu tenho que continuar sendo, eu quero continuar sendo professor. Né? E vi muitos que se liberaram e anos depois retomaram, né, numa posição mais tranquila, mais do jeito que eles imaginavam que deveria ser. Então, primeiro isso, não pense que está tomando também uma solução, adotando um caminho que não tem retorno nem nada, ou que é vergonhoso. Ele desistiu. Não tem problema nenhum. Né? Agora, tem muita gente que não é esse o caso, não quer mesmo desistir, só está muito, muito desanimada. Bom, uma parte desse desânimo agora é meio que compartilhado por todos, por engenheiros, médicos, dentistas, vendedores, né, de loja de sapato, caixas de supermercado, é o que é um momento angustiante mesmo. A gente tem que ter paciência, acho que se empenhar ao máximo em usar os mecanismos que a gente tem agora, né, não adotar, né, o discurso assim, do pessimismo. Então, o que tem são aulas remotas e tal, tentar ver como é que a gente faz isso, aulas por vídeo e tudo mais, e já ir pensando no que disso aí que a gente vai aproveitar para o futuro, porque tem muita coisa boa, né? Então, aproveitar a oportunidade para isso. Eu sei que está acabando o tempo, eu agradeço muito, muito, muito a você por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de participar. Muito obrigado mesmo. Né? Conte sempre comigo e espero poder retribuir em algum programa meu no futuro. Espero poder retribuir.
Eu que agradeço, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. O que você precisar, professor, pode contar comigo, mesmo distante aqui em Juiz de Fora. O que você precisar, pode saber que eu estou aqui cada vez mais um seu admirador, um aluno, e fiquei muito feliz com a sua participação. A gente tem, salvo engano, aqui 30 segundos, então obrigado, gente, todo mundo que nos assistiu. Fiquei muito feliz com a participação de todo mundo aqui, vi vários colegas, e convido todo mundo a continuar acompanhando o projeto. Amanhã, às 19 horas, nós vamos falar com a professora Ana Beatriz Pérez Grave, representando o Rio Grande do Norte. Obrigado, Legal. Talamine, muito obrigado mesmo. Boa noite a todo mundo, forte abraço. Valeu, gente. Obrigado, tchau para todo Tchau, mundo. tchau. Valeu. Abraço, tchau. Valeu, valeu.